Wagner, o Maurício de Souza parece estar dirigindo o Vasco aqui hoje. Tá. Porque esse Vasco que a gente tá vendo aqui é o Vasco do Maurício Souza. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras, sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, é isso. Comecei o vídeo com o De Aranha ontem na Rádio Tupi. Porque a família vascaína, claro que a gente vai trazer aqui, né, os desabafos do Nenê, do Faro, do Emílio Faro ontem na coletiva, sobre esse erro aí escandaloso de arbitragem. Tá aqui, vou passar aqui do lado, né, o pênalti sobre o Egnaldo. Isso aqui é pênalti no Brasil, na China, na pelada, na várzea, no profissional, em qualquer casado, solteiro, isso vai ser pênalti. Só o árbitro de ontem e o VAR não entenderam dessa forma, uma tremenda brincadeira. Mas fato é, o ponto também que a gente tem que analisar, que não dá para depender apenas de um lance, um erro de arbitragem, ou também algumas questões, né, de parar muito jogo, o juiz, como o Emílio Faro vai trazer aqui, vai falar aqui na coletiva, que picou muito o jogo. Não dá. O Vasco tem que sobressair em cima da Chapecoense, principalmente dentro de casa, dentro de São Januário, com aquela festa linda que estava lá ontem e ainda a estreia do Alex Teixeira. E eu vou trazer aqui um comentarista, né, que eu gosto muito. Pra mim, na minha opinião, é o melhor aí comentarista de Vasco, falando de Vasco, de time de Vasco, porque é um cara que não tem tapar na língua, ele não alivia aí para os jogadores, não, ele fala o que vem na cabeça dele, o que ele tá analisando naquele momento, e mais uma vez ele fez uma análise do time do Vasco. Vou trazer aqui primeiro a análise do primeiro tempo. Segundo ele, o Vasco ontem jogou como um time do Maurício Souza. Liga só. Wagner, o Maurício de Souza parece estar dirigindo o Vasco aqui hoje. Tá. Porque esse Vasco que a gente tá vendo aqui é o Vasco do Maurício Souza. Desde que entrou o Faro, que aliás foi no jogo anterior diante do CRB, as coisas ficaram fáceis, sabe por quê? Porque aos 4 minutos do primeiro tempo, através do escanteio, o menino Andrei Santos foi lá de cabeça e fez o gol. Isso não aconteceu hoje aqui, diante da Chapecoense. A Chapecoense veio super retrancada, apenas com o Perotti, número 9, jogando à frente, visivelmente posicionada no contra-ataque. Quando o Vasco tinha a bola, volta todo mundo do meio campo para trás. Aí a gente vê a dificuldade que o Vasco tem na hora que precisa das beiradas do campo para jogar. Lembrar que o Gabriel Dias sai contundido e entra o Léo Matos no lugar dele, mas aí não é 6 por meia dúzia, não muda nada. O Edmar pelo lado esquerdo pouco apoia. A gente tem o Yuri, que é um jogador marcador. O Andrei Santos não, esse tenta sair para o jogo e sai. O Nenê, o Peck, o Figueiredo e o Raniel. Sabe o que aconteceu? O Vasco não conseguiu, meu querido Wagner, finalizar, a exceção dos 18 minutos, numa jogada do Nenê aqui pela beirada, que colocou o Andrei Santos na marca do pênalti em condições de fazer o gol. Ele estou mal, porque estou de perna esquerda e chutou em cima do goleiro Saulo. Foi a única finalização do Vasco no primeiro tempo. Festival de erros. Não falta intensidade, não falta vontade, mas falta a tal da qualidade. 4 escanteios teve o Vasco. Os 2 primeiros seguidos, igual o segundo, o terceiro e o quarto escanteio, um atrás do outro, só. E lampa os beiços, porque aos 26 minutos, num contra-ataque, o Rony entrou na cara do gol, trocando figurinha com o Thiago Rodrigues, que esse aí tem sido um gigante, um monstro. Fez um defesaço. E um contra-ataque, de novo aos 41 minutos, que o Felipe Ferreira ali da entrada da área chutou, e de novo o goleiro Thiago Rodrigues defendeu. Nada funcionou, Wagner, do meio campo pra frente. O jogo tem que ser pelas beiradas. Tá errado a Chapecoense em jogar fechada? Não tá errada. Agora, não tem que ter desespero o time do Vasco. Isso aqui não é isso aqui é tipo um campeonato mundial, classificatório. Se você tirar em primeiro, segundo, terceiro e quarto, é rigorosamente a mesma coisa. Se não der para ganhar, o Vasco não pode tomar contra-ataque e acabar perdendo o jogo. Tem que somar pontos, Wagner. Jogou muito mal o Vasco nesse primeiro tempo, me lembrando agora sim do Maurício Souza dirigindo o time. Queremos de volta o time dirigido pelo Emílio Faro, tipo CRB, viu, meu parceiro?
Como discordar, né, família vascaína, do De Aranha aí, né? Inclusive, o Emílio Faro falou isso na coletiva da vitória por 4-0 sobre o CRB. Segundo ele, a gente tinha que tomar cuidado com o que foi o jogo, 4-0, porque o Vasco realmente saiu ali muito rápido na frente, né? Com 3 minutos o Andrei fez o gol. Ele pediu até cuidado da torcida, apoio nos jogos que estavam por vir. Parece que ele estava adivinhando a dificuldade que a gente ia passar aí contra a Chapecoense. Vamos trazer aqui agora a análise aí completa do De Aranha sobre o empate, né, de Vasco 0, Chapecoense 0, um resultado terrível, na minha opinião. Se liga só. Meu querido garotinho, você não tem nenhuma dúvida da minha admiração, do meu amor e o meu respeito pela instituição Clube de Regata Vasco da Gama. Mas eu sou um comentarista de futebol. Eu não estou aqui para contar as histórias, a grandeza do Vasco. Eu estou aqui como comentarista para falar sobre o time de futebol atual do Vasco, que é um time apenas lutador. Você conta no dedo, e olha que aumentou a contagem agora nos seus dedos. Que antes você tinha um time que corria, que lutava, que batalhava, sobre a batuta do seu craque que está fora do campo, mas não pode entrar no campo. Ela faz a tua parte, que é o seu torcedor, sofrido, malandro, tá pagando penitência aí há pelo menos 15 anos. E não merece isso. E ela faz a sua parte, tudo quanto é jogo, presente, apoiando, porque ela ama essa instituição, assim como eu. Mas ela também tem momentos que ela perde a esportiva, como quando terminado o jogo. Você ouviu aqui algumas vaias. Peraí. As pessoas têm que entender que a maioria desses torcedores, garotinho, vem aqui com dificuldade. O ingresso é caro. Às vezes tem que trazer alguém, tem que comer alguma coisa, e a vida não está fácil para ninguém. É sacrifício para o torcedor. E aí ele vem aqui, depois de uma vitória diante do CRB, com a saída do técnico Maurício Souza, ele trouxe de volta um técnico, Emílio Faro, que foi ele que substituiu o Zé Ricardo, estava dando tudo certo. E por sorte, diante do CRB, o Vasco logo na saída de jogo faz 1-0, facilita a vida. Se o Vasco tivesse feito um gol aqui no início do jogo, a Chapecoense não ia jogar da maneira que jogou durante o tempo todo. Só se defendendo. Por quê? O empate era bom negócio. E as dificuldades do Vasco aparecem de montão. Eis que surge o menino Andrei Santos. É disparado hoje o melhor jogador do time. E aparece um outro garoto chamado Ignaldo. Não pode ficar de fora do time. Deixa eu falar uma coisa para vocês, do fundo do coração. Com todo o respeito que eu tenho pelo Alex Teixeira, pela história dele, pelo que ele pode vir a jogar no Vasco. Ele entrou aos 16 minutos, jogou pelo menos 35 minutos. Sabe o que ele fez, garotinho? Só perdeu um gol de cabeça. Depois de uma boa jogada do Ignaldo, aos 37 do segundo tempo, que a bola acabou saindo no escanteio, tirou tinta da trave. O Nenê cobra o escanteio e o Alex Teixeira praticamente dentro do gol. Cabeceou para fora, perdendo um gol feito. Ele vai jogar bem? Acredito que sim, a hora que ganhar uma condição maior. Mas campeonato de Série B não é campeonato de Série A. Esse time do Vasco vai te matar do coração, parceiro, mas ele vai classificar. E hoje eu vi aqui um jogador experiente, um jogador cascudo, tomando porrada o jogo todo, irritado, porque não conseguia jogar. Não tem com quem dialogar. Hoje você pega o meio-campo do Vasco, o Yuri, que marca como poucos. Ninguém marca como ele. E o talentoso Andrei Santos. Teve 3 vezes, garotinho, o Vasco, por fazer gol. 3 vezes com o menino Andrei Santos. No primeiro tempo foi ele que finalizou, acabou finalizando mal. O goleiro Saulo pegou. Foi ele que chutou uma bola de fora da área no início do segundo tempo. E foi ele também, garotinho, que obrigou o goleiro Saulo a fazer um defesaço colocando a bola para escanteio. Teve uma oportunidade do menino Aguinaldo, passou raspando a trave. E essa do Alex Teixeira. Mas é muito pouco. Aí você vê, por exemplo, um Peck, um Figueiredo, a bola não chega no Raniel, fica difícil o Nenê fazer tudo. E quem está fazendo tudo hoje no time do Vasco, repito, é o menino Andrei Santos. O setor defensivo funciona. Pouco foi incomodado. A Chapecoense, na verdade, só teve uma oportunidade de gol real. Aquele contra-ataque aos 26 minutos, que o lateral Rony chegou trocando figurinha na cara do goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues, e ele fez um defesaço. Tudo bem, teve uma lambança do Thiago Rodrigues agora aqui no segundo tempo, num passe com os pés. E uma falta frontal ali, que ela foi cobrada na barreira, e olha lá. No mais, só foi o Vasco o tempo todo. Mas voltou a ser aquele Vasco. Pelo menos hoje, do Maurício Souza. Não, eu sei que o Vasco vai classificar. Ele foi melhor, ele foi intenso, ele foi lutador, mas esse time aqui é limitadíssimo, garotinho. Vou limpar a barra do setor defensivo do Vasco,
que principalmente o Quinteiro, como é um jogador regular, como erra pouco. O goleiro do Vasco nem se fala, apesar de ter errado aqui um passo com os pés, é um goleiro candidato a ídolo aqui no Vasco, o Thiago Rodrigues. A entrada do menino Aguinaldo, que só entrou, garoto, para fazer fumaça o tempo todo. Desde que ele entrou, o Vasco passou a ter agressividade. Ele tem que jogar no time. Mas, de novo, vou me tornar repetitivo. André Santos, disparado o melhor jogador do Vasco, outra vez. A certeza de que o Alex Teixeira ainda não pode entrar na equipe titular do Vasco, jogando de cara. E outra certeza, garotinho, lugar para o menino Aguinaldo, que pede passagem nesse time. Mas é um time apenas limitado, que luta contra a dificuldade na parte técnica. Não é um time de toques, é um time de bola ao Deus dará, de faltas laterais, de escanteio. É um time de intensidade. Mas, garotinho, infelizmente, esse é o Vasco que eu conheço em 2022. Não é um time de qualidade. O placar para a Chapecoense é muito merecido pela que ela se propôs a fazer. E um castigo ao Vasco que deve, na hora de que tem que empurrar a bola para dentro do gol, ele vai lá e perde. Sabe por quê, garotinho? Porque falta qualidade. Esse é o retrato do lutador guerreiro Vasco da Gama, mas limitadíssimo. Eu não estou falando de torcedor. Ao falar de torcedor, tiro o chapéu para você, meu querido amigo torcedor do Vasco, sempre lotando São Januário e fazendo a tua parte. Mas você não pode fazer gol, meu querido torcedor. Que pena, né? Que se pudesse, você entraria em campo e faria o gol. André Santos, para mim, de novo, disparado, o melhor jogador do Vasco, garotinho. Mas vamos trazer aqui o desabafo tanto do Nenê quanto do Emílio Faro aí sobre essa situação, que realmente o erro foi muito grande aí, pênalti claríssimo no Aguinaldo, família vascaína. Se liga só. A arbitragem está muito pressionada no Brasil, né, cara? Tá todo mundo falando da arbitragem. E nisso de falar, entra numa pressão que geralmente são os treinadores que sofrem essa pressão, e hoje essa pressão está toda em cima da arbitragem. E a arbitragem fica indecisa em tomar atitudes na partida. E aí gera toda uma insatisfação das duas equipes e gera um jogo que é a última coisa que um time mandante precisa, um jogo dinâmico. Quando eu respondo o que eu falo, que o time estava em bloco baixo, um jogo picotado, um jogo parado, um jogo que traz insatisfação o tempo todo para as equipes, o jogo não anda. Então, como visitante, esse tipo de arbitragem indecisa, com falta de convicção, prejudica a equipe mandante. E no caso, hoje, independente do que aconteceu, nós fomos prejudicados porque o tempo de bola em jogo, a torcida crescendo junto com a equipe, toda hora é tolhida e toda hora estancada essa situação. A torcida vem junto com a equipe, fica complicado jogar. Mas existe uma coisa que me incomoda. Pô, existe um VAR. Já está se parando o jogo por vários motivos. Se tem uma indefinição num pênalti, o VAR solicita e olha. Você marca um pênalti e depois confirma no VAR. Se não foi pênalti, você não dá pênalti. Simples assim. A torcida está muito irritada com a arbitragem. E a gente queria entender de você o que houve ali no lance da expulsão. Cara, eu não falei nada, não, em momento nenhum me referi a ele. Eu só tinha dito que a primeira foto que eu faço, mas claro, ali no momento de tenso ali, eu não vou falar a primeira foto que eu faço, meu senhor. Eu falei, pô, a primeira foto que eu faço, caralho. Tipo, mas eu em nenhum momento me referi a ele. Ele me expulsou por isso. Eu falei, mas como é que você tem coragem de me expulsar? O que eu falei? Ele falou, primeira foto que eu faço, caralho. Eu falei, pô, é inacreditável, cara. Sinceramente, para mim, em minha humilde opinião, eu acho que dos técnicos, um dos árbitros mais fracos que já apitaram em 22 anos de profissão. A CBF tem que realmente rever algumas coisas, porque eu acho que, tipo assim, tá atrapalhando o espetáculo. O cara, eu acho que não me lembro de ele ter apitado algum jogo assim nosso, nem de outros jogos da Série B, e aí aparece, aí tem, tá ao vivo na televisão aberta, o cara quer se aparecer mais que os jogadores. Então isso aí acho que realmente é o que me deixa com mais raiva, assim, o lance do pênalti também. Não foi nem olhar o VAR e tal, então realmente é muito irritante acontecer uma situação dessa sem ter nenhum motivo. Opinião forte aí, né, do Nenê, do vovô garoto, né, o pior árbitro aí, o mais fraco que ele já viu em 22 anos de profissão. Essa foi pesada aí, o Emílio Faro mais contido ali, né, mas falando realmente, pontuando a parte técnica da parada, né. O Emílio Faro, cara, é bem consciente nas coletivas dele, atrapalhou. O Vasco era o time mandante, precisava que o jogo corresse e o juiz sempre parando, né? Teve vários cartões e o Vasco realmente foi prejudicado nessa situação. Agora é seguir, como eu falei, pensar na Ponte Preta e garantir os 3 pontos, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.